Olá, boa noite. Tá me ouvindo aí, pessoal? Boa noite, boa noite. Boa noite. Tá me ouvindo, Germano? Eu vi que você entrou aí, pessoal. Boa noite. Vocês estão me ouvindo, gente? Me dá um retorno aí, por favor. Bom, hoje a gente está aqui com a live do Paulo. De emergência, estamos esperando o Paulo entrar. Vou ativar aqui meu fone para ver se conecta aí de novo. Não sei se o pessoal está me ouvindo. Já avisei ao Paulo que a gente entrou. Pessoal, agora vocês estão me ouvindo ou não? O som tá bom? Cadê Paulinho? Vamos lá. Sim, obrigado, pessoal. Obrigado aí pela presença. Fernanda, Germano, pessoal. Então é isso. Só Paulo que não entra, gente. Não dá pra segurar esse tema sozinho sem ele não, gente. Ele tem que entrar. Não tem como. Bora, Paulo. Cadê você? Pessoal, se vocês quiserem sugerindo pra gente as próximas lives, próximos temas, fiquem à vontade. Tem esse ponto de interrogação aí pra gente conversar. Para vocês mandarem as perguntas. Eu acho que o tema hoje é um tema que a gente consegue fazer uma abrangência grande, né, de conteúdo. E o Paulo é uma pessoa preparada aí para isso. Ele me respondeu aqui um OA. Eu não sei o que isso significa, gente. Tô aqui, ó. Tá aqui aonde, Paulo? Dá um tchau para mim. Pede para entrar aqui, ó. Pede para entrar, Paulo, que eu não tô vendo você. Cadê Paulo? Paulo, entra e sai de novo. Sai e entra de novo, quer dizer. Tô falando. Eu não vi o Paulo nem entrar. Valeu, Fernanda, dando show no Instagram, hein? Eu não vi o Paulo entrar, gente. Pra mim, ele não tá aparecendo aqui, ó. Agora entrou, Paulo. Agora eu vi, ó. Paulo, pede pra entrar aqui, ó. Quer dizer, eu vou te convidar. Vê se você recebe aí e consegue entrar comigo, Paulo. Agora aqui, sim, fez até a barba, tá bonitão, hein? Gostei de ver. Meti aqui Tive que tirar a barba, né, por conta do Covid, né? Que bom, né? Aí, porque a N95 não sela legal, né? Não sela legal, né? Aí tem... Enfim. Paulo, é um prazer enorme, né? Em nome do Germano e da Rosângela, a gente te agradece muito ter aceito esse convite. E é um tema que abrange e é de necessidade de todo dentista, de toda especialidade, né? E ninguém melhor do que você, né? Que eu conheço desde criança pequena de Barbacena, né? Da nossa época de acadêmico. É mesmo. Preparado para responder sobre isso. Então, o tema de hoje, já que a gente está um pouquinho atrasado, são emergências no consultório dentário, se estamos preparados ou não. Aí eu te peço a pergunta, Paulo. Estamos preparados? Antes eu fiz uma enquete ali rapidinho no Instagram, não sei se você viu, eu botei umas perguntas e pedi para fazer umas perguntas, as pessoas mandaram, eu fiz aqui a listagem das perguntas. Legal. Então, mas a primeira pergunta para você é se nós estamos preparados. Vamos lá, Paulo. Lucinha,
Infelizmente, verdades precisam ser ditas com amor, mas precisam ser ditas, né? Infelizmente, a gente não está preparado, né? Por alguns motivos. O principal deles é que, graças a Deus, as emergências elas não acontecem com tanta frequência, né? Então, como não acontecem com tanta frequência, a gente não se liga tanto nesse tema, né? A gente acaba se dedicando o nosso tempo de aprendizado, a gente se dedica a outras coisas que muitas vezes a gente pensa, por que eu vou fazer um curso de emergências médicas? Eu vou fazer um curso de faceta, eu vou fazer um curso de harmonização, eu vou fazer um curso de outra coisa, que vai me dar algum retorno financeiro no consultório, né? E o cirurgião dentista ele não consegue enxergar que isso faz parte do treinamento, dos conhecimentos que ele precisa ter para prestar um atendimento integral ao paciente, porque a gente não cuida só de dente, a gente cuida de pessoas, né? Então, primeiro, esse é o primeiro ponto, né? Segundo, não é uma disciplina obrigatória, como é nos Estados Unidos. E assim, na verdade, terceiro, eu tinha falado 2 motivos, mas tem 3 motivos, né? Que os cursos de especialização não abordam isso como deveriam, né? Como é uma resolução do Conselho Federal de Odontologia que exige que a disciplina seja dada nos cursos de especialização, aquilo ali às vezes entra na área de domínio conexo, acaba sendo ministrado de uma forma meio para cumprir tabela, e é a realidade, a gente sabe, né? Então, a coisa não é como deveria e a gente não se liga, né? Então, quando a emergência acontece, como é uma coisa muito rara de acontecer, não melhor, não rara, mas não com a frequência que ainda bem não acontece, né? Quando a intercorrência acontece, você não está preparado, porque é uma coisa que você não faz todo dia, né? Então, Paulo, deixa eu te fazer uma pergunta. É bom a gente conversar sobre isso, né? Porque o dentista ele responde legalmente pela sua conduta, pelo teu ato de socorrer o paciente ou não, e se você está preparado com equipamentos, com medicamentos para prestar o primeiro socorro ao paciente, né? Então, isso no nosso código de ética, ele está determinado, mas a gente não se atenta para isso, porque a gente também não foi preparado para isso, né? Não tem nenhuma disciplina, como você falou, específica que prepare, que cobre isso da gente. O que acontece, Lúcia? Hoje a gente não tem, por exemplo, da feita que você faz um curso de especialização que te oferta esse tipo de conhecimento, né? Parte do princípio que você está preparado para intervir na situação de emergência, só que você não está. Né? Então, o juiz, e a gente está falando agora de responsabilidade civil e dependendo até responsabilidade penal, se você se omitir, se você não prestar o primeiro socorro adequado, ou se você deixar de prestar o primeiro socorro adequado, você pode ser penalizado, inclusive cair dentro do artigo 135 do Código Penal, que fala da omissão de socorro. Porque o cirurgião dentista ele tem obrigação legal de prestar os primeiros socorros, né? Então, a primeira coisa que o SAMU, por exemplo, que você ligou na hora da emergência, vai dizer quando ele chegar na cena do evento, quando ele chegar no teu consultório, é falar assim, olha só, a doutora Lúcia não estava prestando primeiros socorros. Ela estava se descabelando toda, a secretária desesperada e o paciente lá em parada cardíaca e nada foi feito, né? Ou então estavam sendo realizados procedimentos incorretos. O SAMU vai ser taxativo nesse sentido. Então, você certamente será responsabilizado. É um contrassenso a gente aprender a aplicar uma anestesia e não saber o que fazer se a gente tiver uma complicação dessa anestesia. Um choque anafilático, por exemplo, né? É um contrassenso. Então, você sabe que a anestesia pode te causar um problema, mas você não tem, por exemplo, uma adrenalina para aplicar numa situação de choque anafilático, de uma crise asmática grave, né? Então, isso é um problema. Então, vamos fazer um bate-bola aqui. Eu queria te perguntar assim, quais são as principais urgências e emergências médicas que podem acontecer no consultório de dentista? Quais são as mais frequentes, quais são as mais raras, quais são as mais graves, quais são as menos graves e como a gente pode estar preparado para isso? Vamos lá. Então, as mais frequentes
são as síncopes vasovagais, as síncopes neurocardiogênicas, né, que são os desmaios, a sensação de desmaios, que são esses eventos causados por estresse, que a gente tem muito no consultório, que a gente tem, são causados por medo, que a gente tem muito no consultório, e causados por dor, que a gente tem muito no consultório, né? Então, o cirurgião dentista, ele congrega na sua atividade diária estresse, dor e medo. Tudo que causa uma síncope ou um desmaio, né? Uma lipotímia, por exemplo. Então, de cara, sem dúvida alguma, as emergências mais frequentes são as lipotímias, aquela sensação de desmaio, sudorese, palidez, né? Que o paciente não chega a perder totalmente a consciência, né? Por um reflexo vagal, né? Então, e em seguida os desmaios propriamente ditos, as síncopes, né? Essas costumam ser as mais frequentes. E você precisa saber intervir. A síncope, geralmente é autolimitada. Então, muitas vezes o paciente, por estresse, por medo, ele pode fazer uma hipotensão arterial com bradicardia, com diminuição da frequência cardíaca. E se você não intervir rapidamente, esse paciente pode evoluir para uma parada cardíaca. Então, é muito importante que você saiba o que fazer numa situação de bradicardia, de hipotensão, né? Então, já deixando a resposta aí, porque essa pergunta vai chegar, o paciente está com a sensação de desmaio. Agora, muitas vezes você nem sabe que ele está hipotenso e nem sabe que ele está bradicárdico, porque você não monitoriza o paciente, né? Então, nesses casos, eu estou tentando falar rápido aqui, porque eu já fiz outras lives e ficou tanta coisa para falar e eu estou tentando acelerar para todo mundo ficar satisfeito aí. O pessoal pode ir perguntando, viu? Pode ir mandando pergunta pelo pontinho aí, de interrogação, pode escrever no comentário, tranquilo. Fiquem à vontade. Enfim, então você deve rapidamente elevar os membros inferiores do paciente. Isso ajuda muito. Quando você eleva os membros inferiores, você melhora o retorno venoso. Quando você melhora, muitas vezes essa simples elevação já aumenta bastante o débito cardíaco, o paciente dá uma melhorada, né? Então, essa sensação de desmaio, ou propriamente dito, o desmaio, né? O desmaio propriamente dito, você consegue corrigir isso, mas você tem que estar atento a esse tipo de intercorrência no consultório, né? Para que você possa corrigir isso e não ter uma complicação, que seria, então, o paciente evoluir para uma parada cardiorrespiratória. A parada cardiorrespiratória, sem sombra de dúvida, talvez seja a emergência menos frequente, né? Mas todas as outras emergências, menos frequentes e mais graves, né? Todas as outras pequenas emergências podem evoluir para uma parada cardiorrespiratória se você não intervir. Então, por exemplo, se o paciente fizer um choque anafilático e você não tratar isso rapidamente, ele tem grande chance de evoluir para uma parada cardiorrespiratória, né? O que mais você perguntou? Acho que desse ponto foi isso, né? As mais frequentes, as menos frequentes, as mais graves e as menos graves. As menos graves. Então, aí você pode ter uma leve queda de pressão, você pode ter, às vezes, um pique hipertensivo. O pique hipertensivo, geralmente você consegue controlar bem, né? Muitas vezes medicando o paciente, ou então, em algumas situações, você tendo que transferir, mas você tem tempo para corrigir isso aí, né? Para buscar um auxílio. Um choque anafilático também é uma emergência muito grave, que pode acontecer no nosso consultório. O que mais você perguntou? As mais graves, as menos graves, está aí. E lembrando que, por exemplo, como eu falei lá no início, né, muita coisa acontece por estresse, por medo, por dor. Se você não tem um bom programa, né, uma boa estratégia para controle de ansiedade, você está mais suscetível a ter um problema, né? Então, controle de ansiedade, as pessoas têm medo de dentista. Tem uma geração que cresceu ouvindo: olha, se você não se comportar, eu vou te levar no dentista para ele te dar uma injeção. Então, tem pacientes... Hoje eu trabalho com... para quem não me conhece, né, além de cirurgião dentista, sou médico anestesiologista, e hoje eu trabalho muito com sedação para dentistas. Eu tenho um grupo de pacientes que morre de medo de dentista, que faz sedação até para uma profilaxia.
até para fazer uma restauração menor, para uma moldagem. Os pacientes são apavorados. Então, se você não faz um controle adequado de ansiedade, o paciente tem mais chance de ter uma intercorrência, né? Então, a gente sabe que dentro da odontologia a gente tem um mínimo exigido, né, para a gente ter dentro do nosso consultório. Por lei. Exigido? Até, exigido. Não. Por lei não tem. Na área de primeiros socorros não tem essa cobrança. Nos Estados Unidos tem. Nos países da Europa também tem. Eles exigem medicações de emergência, de resgate, exigem oxigênio, desfibrilador em muitos países, muitos estados americanos, exigem material para ventilação, para muitas vezes ventilação artificial, né? Mas no Brasil não tem. Então, é um contrassenso. A Anvisa chega lá no teu consultório e mede até o centímetro que tem do toalheiro de papel, mas não te exige, por exemplo, um cilindro de oxigênio, não te exige um reanimador manual. Essas exigências existem nos consultórios médicos. Nos serviços de atendimento médico tem que ter lá o equipamento de primeiros socorros. Agora, no cirurgião dentista, não. Para vocês terem uma ideia, no consultório de dermatologia, eles alegam que como o dermatologista usa anestésico local, ele tem que ter desfibrilador, tem que ter adrenalina, tem que ter oxigênio, tem que ter oxímetro, tem que ter material para drogas de resgate, porque ele usa anestésico local no consultório do dermatologista. Isso é uma resolução do Conselho Federal de Medicina. Mas no consultório odontológico, que a gente usa muito mais anestésico local que o dermatologista, né? Então, para a gente não tem essa exigência, infelizmente. Ô, Paulo, a Rosângela está pedindo aqui para você falar um pouquinho sobre a segurança do controle de ansiedade por via oral. Bom, é uma excelente alternativa, né? Muitos colegas usam midazolam, né, para fazer controle de ansiedade, né, que é o famoso Dormonide. É uma alternativa, porém é importante a gente saber, é muito seguro, tá? Só que eventualmente você pode ter pacientes que podem fazer depressão respiratória. Então, se você trabalha com controle de ansiedade com via oral, né, e o problema da via oral é que a gente não consegue titular direito a dose, né? Isso é uma desvantagem. E tem pacientes que você muitas vezes dá o comprimido via oral e ele não tem a resposta que você gostaria. Então, se você tem um benzodiazepínico, é obrigatório que você tenha também um antagonista do benzodiazepínico, que é o flumazenil, né? Então, hoje se usa muito as medicações via oral e intranasal também. É uma excelente alternativa. Existe um atomizador nasal que você pode jogar o spray da medicação no nariz. É uma excelente alternativa também. Agora, se você faz sedação, você precisa monitorizar adequadamente esse paciente, você precisa ter uma monitorização completa com eletrocardiograma, com oximetria de pulso, com pressão arterial não invasiva. Você precisa ter condições de manejar a via aérea desse paciente, se você precisar ventilar esse paciente, se ele fizer depressão respiratória, com queda da língua, se ele não, diminuir muito o drive respiratório, você tem que ter condição de manejar isso. Então, as duas coisas andam juntas. Você precisa ter segurança para fazer ventilações de resgate, né, e dar suporte para o paciente se você faz sedação via oral. Ó, eu vou te fazer uma pergunta. Existe alguma recomendação que você dê para um dentista para ele ter assim em mente ou um protocolo assim para salvar vida? O que eu preciso ter para salvar a vida do meu paciente? Qual é o meu primeiro passo? O que eu tenho que fazer? Meu segundo passo? Existe algum passo a passo básico que a gente possa... Primeira coisa que você tem que ter: treinamento, capacitação. Você precisa saber prestar primeiros socorros. Isso você precisa fazer um curso de primeiros socorros, um curso de suporte básico de vida, que te dê habilidades para fazer ventilação artificial e compressões torácicas, usar um desfibrilador, aprender a fazer manobra de Heimlich, de desobstrução de vias aéreas. Isso você precisa fazer de 2 em 2 anos.
Quem está assistindo a gente, tem que fazer o curso de 2 em 2 anos. Eu sei que é um saco, você tem que fazer isso, tem que ter na tua cabeça. Tem que fazer de 2 em 2 anos. Por quê? Porque essas habilidades, elas se deterioram muito rapidamente se não forem praticadas. Então, de 2 em 2 anos você tem que fazer, tá? Um curso de primeiros socorros, para que você possa praticar essas ações. Isso é a primeira coisa. Por que que o treinamento é mais importante? Porque eu que tenho treinamento, eu de cueca, eu sei prestar primeiros socorros para uma pessoa. Eu não preciso de nada. Todos nós somos equipados com dispositivos que salvam vidas, que são as nossas mãos. A gente tem condição de fazer massagem cardíaca, compressões torácicas, fazer ventilação artificial. Então, treinamento é a primeira coisa. É super importante que você tenha no seu consultório um plano de emergência. Isso é o segundo passo, né? Então, você tem um treinamento e tem um plano de emergência. Poxa, se der uma cagada aqui, para quem que eu ligo? E agora tem que tomar cuidado com o palavrão, né? Que está todo mundo prestando atenção nos palavrões que a gente fala. Né? Mas não tem outra palavra, é cagada, deu uma merda ali e você precisa fazer alguma coisa. Não dá para você não tem tempo para responder, não dá para você chamar o vizinho de porta. Pode até ser, de repente está no teu plano de emergência chamar o médico cardiologista do vizinho de porta. Para quem você liga? É para o SAMU, é para o bombeiro? Eu tenho contrato com um serviço de ambulância? Qual é o meu hospital mais próximo? Se eu precisar tirar o paciente daqui, isso é muito importante para você que está assistindo a gente. A logística do teu consultório. Se o cara passar mal e tem uma cadeira, sei lá, uma mesa, um refletor, um raio-x, no meio da passagem, como é que você tira o cara dali? Então, isso você tem que pensar antes da emergência acontecer. Por isso que tem que ter o plano de emergência, né? Dentro desse teu plano de emergência, você vai ter os teus equipamentos. Então, você tem que ter um reanimador manual, que é aquela bolsa para ventilação, né? Você tem que ter medicações de emergência, você precisa ter oxigênio, né? Ah, eu preciso saber intubar? Não, não precisa. Intubação é procedimento médico, mas é a obrigação do cirurgião dentista prestar primeiros socorros, suporte básico de vida que crianças aprendem nos Estados Unidos com 9, 10 anos de idade. Então, você tem que ter o treinamento, tem que ter o mínimo, cara, para você prestar assistência. Então, se o SAMU chegar no teu consultório, você tem que estar fazendo uma boa ventilação artificial, se o paciente estiver em parada cardíaca, né? Você tem que Posso dar um passo atrás? Posso dar um passo atrás? Então, Volta. assim, para eu poder fazer alguma coisa, eu tenho que reconhecer. É que está envolvido no treinamento. Então, vai lá. Né? Mas a gente está estimulando aqui as pessoas a verem a necessidade de treinamento. Inclusive, estão botando aqui Paulo da Curso no Rio. Lúcia, traz o Paulo. Helenice, eu já cansei de chamar, mas ele está muito metido, muito snob. O bip dele tocou e ele saiu correndo, igual ele fazia na faculdade. Caraca, então, assim... o bip? Putz, tu tirou isso da onde? Eu era da tua turma, tu fazia a prova da Zara, botava o bip para tocar para ralar do meio da prova. Eu me lembro disso. Mas enfim, então assim, porque o que acontece, Lúcia? A galera quer receita de bolo, né? E é muito difícil dar receita de bolo. Você tem que estar o tempo todo se atualizando. Né? Não tem receita de bolo dentro da odontologia. Então, você disse mais ou menos, é a pressão. Exato, você tem que ter os equipamentos, você tem que ter um oxímetro, você tem que ter um aparelho de pressão, né? Mas o que adianta ter um aparelho de pressão? Não, o paciente apresentou um quadro de inconsciência. Aí como é que eu avalio? Está inconsciente. Primeira coisa que eu tenho que fazer, né? Checar o nível de consciência, ver se o paciente responde. Seu João, se o senhor está me ouvindo, se ele não responde a estímulo, eu tenho que pedir ajuda. Essa ajuda pode ser da secretária, que tem que ter treinamento em primeiros socorros também, porque na hora da emergência vai ser ela que vai te ajudar. Então você pede ajuda, né? Corre aqui que o seu João não está respondendo. Então, o seu João, chamei pelo seu João, ele não reage a estímulo. Então, ele está inconsciente de verdade. Está inconsciente. Não sabe quem ele é, ele não responde. Ele não responde a estímulo. Então, chamei o seu João, ele não reage a estímulo. Pedi ajuda. Então, quando eu volto da solicitação de auxílio, eu vou olhar para o seu João. Vou ver se o tórax está expandindo, né? Se ele está respirando. Vou ver se o tórax está expandindo e vou checar o pulso. Tá? Então, eu tento checar o pulso carotídeo por 10 segundos, de 5 a 10 segundos. Ver se ele tem pulso. Se ele está respirando
e tem pulso, o que eu faço agora? Eu agradeço a Deus. Ele está inconsciente, mas ele está respirando e ele tem pulso. Então, é o momento de você respirar. Agora, se ele não está respirando, você precisa prestar assistência respiratória. Então, tem duas situações. Primeira situação, ele tem pulso e está respirando. Então, beleza. Agora, na segunda situação, ele tem pulso, mas não está respirando. Se ele tem pulso e não está respirando, eu preciso fazer ventilação artificial. Né? Então, eu vou abrir as vias aéreas, e aqui tem um ponto importante. Quando a gente fala de abertura de via aérea, né, isso aí, para todo mundo, você abre a via aérea e manda brasa. Agora, na odontologia, eu não posso sair abrindo a via aérea de qualquer maneira, não. Né? Então, quem está assistindo a gente, se encostar o queixo no peito aqui e tentar respirar pela boca, vai ver que eu não consigo respirar adequadamente. Quando eu inclino a cabeça para trás e puxo o ar pela boca, eu libero a passagem do ar. Então tem que ter um ponto muito importante. Lembrar que o cirurgião dentista, o que tem na boca do paciente quando a gente está fazendo atendimento? Tem rolete de algodão, tem grampo de isolamento, tem pedaço de restauração, tem dente, tem sangue, tem saliva, tem coágulo, tem um monte de tranqueira na boca do cara. Se eu simplesmente abrir a via aérea, esse conteúdo, esse monte de tranqueira, essa lima de endodontia, do que for, pode cair na via aérea. Então, antes de inclinar a cabeça para trás, eu devo limpar a boca do cara. Então, tira rolete de algodão, aspira sangue, saliva lá atrás. Então, o teu aspirador, a tua bomba a vácuo tem que estar funcionando direito. Se a tua bomba a vácuo, o teu aspirador é aquele que tu puxa o sugador, vem uma liga de baba, tu tem que cortar com a gaze, esse teu aspirador não serve para atender uma emergência. Então, tu aspira a boca do cara, tira saliva, tira coágulo, tira o que tiver dentro, e aí você abre a via aérea para ver se ele melhora a ventilação. Se melhorar a ventilação, beleza. Se não, tu tem que assistir a ventilação. Fornece oxigênio, faz ventilação usando uma máscara, uma bolsa máscara ou um ambu, né? E aí você está controlando só a respiração. Se o cara não está respirando e não tem pulso, aí você tem um problema ainda mais grave. Então, você tem que tirar esse paciente da cadeira e iniciar as manobras de ressuscitação cardiopulmonar, de RCP, de ressuscitação cardiopulmonar, RCP. Né? E aí você vai, então, iniciar fazendo 30 compressões e 2 ventilações de resgate. Tá? Eu não quero fazer ventilação de resgate porque eu estou com medo do Covid, eu não tenho. Então não faça ventilação, faça somente compressões torácicas. Né? Não tem faça atendimento, né? Você não quer atender emergência agora em tempo de Covid, não faça atendimento. Exatamente, se o paciente tem suspeita, né? Mas enfim, mas agora em época de Covid a gente fala muito, né? Não faça ventilação boca a boca. E até a própria ressuscitação cardiopulmonar, as próprias compressões, elas aerossolizam muito, né? Então, quando você comprime o tórax, sai gotículas de aerossol no ambiente. Então, até a própria RCP é importante você ter cuidados, né? Então, você vai iniciar, então, fala. Eu posso fazer uma compressão, mas não fazer uma compressão de boa qualidade, não é isso? Sim. E aí a gente já sabe que tem que fazer o curso. Mas o que você pode dar de dica? A compressão. Você pode, porque é muito difícil você treinar em casa, né? Mas você pode tentar, de repente, com uma garrafa PET, você pode. O braço é esticado, não sei se vocês vão conseguir me ver aí, mas a gente tem que ficar com o braço esticado, perpendicular ao tórax, né? Perpendicular ao tórax. Eu acho que eu te falei, né? A gente está montando um vídeo aí, né? Umas videoaulas e tudo, né? O pessoal está perguntando aqui se você tem aula online. Depois a gente está preparando aí, pessoal. A gente só está definindo aí. Provavelmente a gente vai lançar na Evolua também aí, vai ter na plataforma. Já estou conversando com a Lúcia. A gente vai fazer uma coisa bem legal aí para que vocês possam ter acesso a isso. Eu tinha muita resistência, sabe, Lúcia? Com curso online, né? A gente sempre deu curso presencial, tinha muita resistência. Mas aí eu comecei a ver o seguinte, 2 pontos, né? Por exemplo, eu estou tentando te explicar aqui algumas coisas de RCP e é muito difícil aqui, né? Mas no curso online você tem um vídeo, mas você no tem uma curso online, filmagem. a gente botou 2 câmeras, filma no detalhe, ficou super bacana. Ficou muito legal mesmo. A gente deve estar lançando isso em breve aí.
e tem muita coisa gravada, já tem inclusive um curso de primeiros socorros completinho, com certeza vocês vão gostar. Mas enfim, então você deve fazer compressões no tórax, no centro do peito, mais ou menos na linha da axila. Então você vai tirar uma linha média aqui, tá? Exatamente em cima do externo, na linha da axila, ou na linha do mamilo. Né? A linha da axila é uma boa referência. E você usa a região tenar e hipotenar da mão, que é essa parte gordinha aqui da mão, que a gente chama de calcanhar da mão. Então, uma mão sobre a outra, dedos entrelaçados. Deixa eu parar aqui só um segundo. Gente, eu tirei os comentários para a gente ver melhor a encenação do Paulo. E mandem então, as perguntas pelo ponto de interrogação, tá? Então, é essa parte aqui, ó, da mão que a gente usa exatamente sobre o osso externo aqui, ó, né? Então, a gente entrelaça a mão e faz a compressão mais ou menos na linha do mamilo, com os braços esticados, perpendiculares ao tórax. Então, você se ajoelha ao lado do paciente e faz a compressão. É importante lembrar, Lúcia, que não dá para fazer uma RCP de boa qualidade na cadeira odontológica. Ela não suporta as compressões. Então, é muito importante que você tire o paciente da cadeira odontológica. E aí você vai fazer RCP até a equipe de resgate chegar. Ô, Paulo, deixa eu te fazer, então, vamos lá. Para os passos da gente salvar a vida, a gente tem que saber reconhecer. Isso. Certo? Exato. Pedir ajuda. Preparação, né? Prévia, então saber para quem liga, né? Isso tem que estar dentro do teu planejamento, se você vai, para qual estoque você vai levar, né? Aquelas coisas todas. RCP. E existe na RCP uma discussão de quantas ventilações, isso muda com o passar do tempo. Você tem como dar na verdade, a cada 5 anos. E existe um negócio de hands-only, não tinha um negócio que quando você está sozinho, talvez tem. só o que a mão? Como você faz 30 compressões e 2 ventilações. Então, você faz 30 compressões e 2 ventilações. Se você não tem condição de ventilar o paciente, você faz a RCP hands-only, né? O CPR hands-only, né? Que seria a RCP só com a mão. Então, você faz somente compressões numa frequência de 100 a 120 compressões por minuto. E é importante que você comprima o tórax entre 5 e 6 centímetros. Então, tem que ser uma compressão efetiva, você precisa comprimir o tórax de 5 a 6 centímetros, permitir que ele volte para a posição inicial para que você possa fazer uma compressão. Tem que estar numa frequência entre 100 e 120 compressões. Pode pegar aquela musiquinha Stay Alive, tá? Que é uma música que é legal para você lembrar. E quem tem criança em casa pode pegar o Baby Shark, que também é uma outra referência, né? Baby Shark, também é uma boa, né? E o Stay Alive, né? Eu não vou não se empolga, expor a esse ridículo aqui para cantar o Stay Alive, porque como anestesiologista, eu sou um médico, um ótimo músico. Mas, enfim, é isso. E o que mais você tem para dizer para a gente? O desfibrilador tem um negócio de lei municipal, tem alguns estados, alguns municípios mas ainda que tem lei, isso tudo, como é que funciona? Tem alguns locais. E não adianta ter, para o meu prédio tem, ali embaixo no térreo, mas eu não sei usar. Olha, Lúcia, não me lembro, fiz um teste há muito tempo. Ele é muito, como é que chama? Muito lúdico. Então, ele basicamente tem 2 botões, um de ligar e outro de apertar o choque. Então, toda vez que você liga o equipamento, ele te dá instruções através de orientações de voz, né? Então, tem um alto-falantezinho ali com as orientações, com áudio. Então, ele é muito bem, geralmente autoexplicativo, né? Qualquer pessoa que tem o mínimo de conhecimento aí, né? Crianças aprendem a usar isso nos Estados Unidos. É muito simples. Agora, lógico, se o teu prédio tem, é legal você se familiarizar, saber qual é o tipo de equipamento. Você né? tem que fazer o curso, Paulo. Exato, o curso é muito importante, né? Mas ele é bem tranquilo de utilizar. E aí você, toda vez que o paciente está inconsciente, não reage a estímulo, não tem e ausência de sinais de circulação, que ele não tem pulso, não tem respiração, você deve usar o desfibrilador e seguir os comandos de voz do aparelho. Aí a gente já está num suporte mais avançado de vida, né? Não. O desfibrilador externo automático, ele é considerado suporte básico de vida. Inclusive, já está mais do que comprovado. Se você precisa esperar o serviço de emergência
para aplicar o primeiro choque com o desfibrilador, então tem que aguardar a chegada da ambulância para aplicar o primeiro choque, o teu plano de emergência, né, ele não está funcionando como deveria. Então, isso tem que acontecer antes da ambulância chegar. A ambulância tem que chegar para prestar suporte avançado, e o desfibrilador está dentro do suporte básico de vida. Paulo, deixa eu te dizer aqui uma pergunta. Paciente sofre queda de pressão e desmaia. O que fazer? O que fazer? Então, primeira coisa, desmaiou por quê? Porque a pressão baixou, o sangue que estava no cérebro desceu, né? Então, o sangue não tem pressão para subir para a cabeça, causa hipóxia, o paciente desmaia. Então, eu tenho que manter o paciente deitado com a cabeça mais baixa que os membros inferiores. Então, eu elevo os membros inferiores para que melhore o retorno venoso, né? E abro as vias aéreas e forneço oxigênio para ele. Na grande maioria das vezes, isso resolve bem, né? Então, o paciente ele desmaiou porque ele quer que o sangue que está no pé escorra para a cabeça. E aí você esquece e acaba botando o paciente sentado, pedindo para ele forçar a cabeça entre as pernas. Então, na verdade, você tem que deitar o paciente e elevar os membros inferiores. Isso aí geralmente costuma resolver o problema. Lembrando que sal debaixo da língua não aumenta a pressão, tá? Tá. Aí a pergunta da mesma pessoa aqui, ó. Medicamentos coringa para se ter no consultório em emergência. O que você indica? A receita de bolo que tu não quer. Né? O problema é o seguinte, qual é o nome dela? Você perguntou? Magalhães Andrew. Magalhães.Andrew. Tá, então é Magalhães, né? Andrei. Bom, enfim. Andrei. Mas o problema todo é esse, né? É o tal da receita de bolo, é fechar o diagnóstico. Mas, por exemplo, a adrenalina tem que ter no consultório, né? Tem que ter no consultório. Gente, a adrenalina tem em escola, né? Para situação de choque anafilático. É uma coisa que a gente está brigando há bastante tempo, né? Mas você pode comprar a canetinha de adrenalina, né? Aquela canetinha de adrenalina. Aqui não vende, né, Paulo? Só nos Estados Unidos, vende né? Sim. Não, vende sim. Tem uma empresa chamada Medex, né? Que ela importa isso. Então você, como cirurgião dentista, você faz o relatório, você pede lá direitinho e você pode ter a canetinha para uma situação de emergência. Né? E aí ali está garantido que é a dose certa num caso de choque anafilático. Então, se o paciente está ficando vermelho, né, inchado, queda de pressão, taquicardia, né, aumento da frequência cardíaca, diminuição da pressão arterial, coceira no corpo, placas vermelhas no corpo, isso são sinais de reação alérgica grave. E aí você precisa entrar com adrenalina. E aí você, tendo a canetinha, você está coberto e alinhado que você vai fazer a dose certa. Não tem risco de você fazer um cálculo errado da medicação. Então, a adrenalina é uma droga muito importante de ter no consultório, né? Agora, você pode ter ali, de repente, um captopril para uma crise hipertensiva, você pode ter, né? Você pode ter, de repente, material para acesso venoso, você pode ter uma atropina. Então, assim, tudo isso eu até falo num vídeo que a gente gravou. Não adianta ter, né? Também tem que saber usar, exato, né? Não adianta ter. Então, assim, é melhor você se ater ao suporte básico de vida do que você usar uma medicação incorreta, na dose incorreta, que pode até causar um dano maior para o paciente. Ô, Paulo, eu vou botar duas colocações aqui da Rosângela para você, né? Provavelmente era na época que a gente estava falando de RCP. Aí ela botou aqui, importante a gente até discutir isso, importante ter outra pessoa, porque também cansa muito, né? E aquele revezamento, quem faz... Exatamente. A cada 2 minutos tem que trocar. Por isso que é importante, é o que eu falei, né? A secretária tem que ter treinamento também para poder te ajudar, né? Então, se você tem costume de atender sozinho, sem secretária, numa situação de emergência você pode passar um aperto, né? Porque é o que a Rosana já falou, a cada 2 minutos a gente tem que trocar de socorrista, porque como cansa, começa a não ficar eficaz a tua compressão, né? Então é importante você trocar a cada 2 minutos. Ó,
A Rosângela botou outra colocação. Quando uma pessoa reconhece errado a parada, algum problema em iniciar a ressuscitação? Quais são Não, as consequências disso? É melhor você fazer RCP em quem não está em parada cardíaca do que deixar de fazer RCP em quem está em parada cardíaca. Então, na dúvida, faça. Porque, às vezes, até mesmo socorristas experientes têm dificuldade de checar pulso central numa situação de estresse. Já tem pesquisas mostrando que mais de 50% de profissionais de resgate, profissionais de saúde experientes que lidam com isso todo dia, muitas vezes têm dificuldade de checar pulso na hora de uma situação de emergência, né? Então, por exemplo, se às vezes o paciente está muito bradicárdico, eu não consigo perceber a pulsação, né? Ou então a pressão está muito baixinha, eu preciso fazer RCP. Em crianças, por exemplo, abaixo de 8 anos, na verdade não de 8 anos, mas as crianças que não atingiram ainda a puberdade, né? Porque se atingiu a puberdade já é adulto, mas os abaixo da puberdade, se a frequência cardíaca tiver menor que 60 batimentos por minuto, a gente tem que fazer RCP. Ou seja, você vai fazer RCP mesmo com o pulso. Porque na criança, se o pulso estiver muito fraco, a frequência cardíaca estiver muito baixa, abaixo de 60, a gente tem que fazer RCP. E me diz uma coisa, então, dentre esses sinais vitais, frequência cardíaca abaixo de 60 tem que intervir, o que mais? Em crianças. Em crianças. Em 60 sinais em vitais. Adulto. Em adulto, ausência de pulso, né? Ausência de pulso tem que intervir, né? Tá. É difícil agora te dar assim... Eu sei, eu tô provocando aqui. Tá bom. Pediram para você repetir onde consegue a canetinha de adrenalina. Chama Medex. Medex, MEDEX. Você coloca lá Medex. Eu acho que eu posso te mandar o link, né? Mas não é difícil de achar, não. Tá? Eles fazem essa importação para você. O que mais? A Rosângela botou aqui, isso, difícil no sufoco reconhecer o pulso. Fez esse comentário. Tem uma outra pergunta aqui, que agora eu quero ver do próprio Magalhães, Andrew. O paciente apresentou reação alérgica ao anestésico. 3 pontinhos. Quais os sinais e conduta? Falei, né? Estava falando anteriormente, né? Então, assim, você aplicou anestesia, né? E o paciente fez um angioedema, por exemplo, já está com os lábios inchados, está com a região periorbitária inchada, vermelhidão no rosto, vermelhidão nos membros superiores e inferiores, placas vermelhas no corpo, coceira, dispneia, né? Isso já está mais relacionado a edema de laringe, broncoespasmo. Então, são sinais de reação alérgica grave. Junto com isso, você vai medir a pressão está muito baixa e a frequência cardíaca está muito elevada, né? Então, taquicardia, hipotensão, vermelhidão no corpo, coceira no corpo, placas, máculas no corpo. Isso são sinais de reação alérgica grave. Aí você tem que intervir com a adrenalina, tá? Aplicar adrenalina intramuscular, tá? É intramuscular. Antigamente falava assim subcutâneo, bem antigamente, mas é intramuscular. Numa dose de 0,3 a 0,5 miligramas no adulto e 0,01 miligrama por quilo na criança, não ultrapassando 0,3 miligramas. Quer falar mais alguma colocação ou posso ir para a próxima pergunta? Pode ir para a próxima pergunta. Crise hipertensiva. Qual o valor para você iniciar, para você ministrar o captopril? Olha, eu geralmente não faço, tá? Se o paciente está, sei lá, pode estar lá com 190 por 110, né? Se ele está assintomático, tá? Se ele está assintomático,
pode encaminhar para o pronto-socorro e não precisa medicar, tá? Agora, se ele já começa com cefaleia, obnubilação, se ele não está sensação de desmaio, dor muito forte na cabeça ou na nuca, aí você pode tentar intervir com a medicação, tá? Mas geralmente eu recomendo que encaminhe o paciente para ser tratado no pronto-socorro, mesmo porque alguns pacientes você não pode baixar muito a pressão dele, porque isso pode até causar um acidente vascular encefálico, isquêmico, por ausência de pressão suficiente no cérebro, né? Então não é bom você medicar assim, não. Agora, se você mediu a pressão e o paciente está com a pressão muito alta, né? Sei lá, depende muito. Às vezes o paciente está com dor, caramba. Se está com dor, a pressão dele vai estar alta mesmo, né? Vai estar lá com 170 por 110, vai lá, 100. Aí você não vai fazer nada por ele, vai mandar ele embora. Ele está com uma baita de uma pulpite, não vai fazer nada pelo paciente. Então, mas aí talvez... o que faz? Medica e atende? Não medica, controla? Eu acho que dá para medicar e atender. Você pode fazer 50 miligramas de captopril, né, via oral, e avalia dali a 30 minutos. Né? E aí atende ele. Porque muitas vezes a pressão muito alta está relacionada à dor, ao estresse, né? O paciente está com dor, cara. Né? Então você pode medicar. Né? Agora, é legal se for na urgência, né? Se for um paciente eletivo, é importante você pedir uma avaliação cardiológica. Eu acho que vale a pena. Né? Pacientes, eu não sei se vocês têm, muitos profissionais não têm o hábito, né, de checar a frequência, perdão, a pressão arterial sempre, né? Mas é importante, muitos pacientes nem sabem que são hipertensos, eles descobrem quando vão no dentista, porque o dentista vai lá, bota o aparelhinho de pressão, ô, seu João, o senhor está com a pressão alta. Né? Aí na consulta seguinte, o senhor está com a pressão alta. Aí manda para o cardiologista, doutora, eu realmente fiz uns exames, o cardiologista me passou um remedinho, agora normalizou. Né? Porque muitas vezes você vai no médico, numa consulta, e ele não vê a pressão. Porque se você for, por exemplo, no médico dermatologista ou de joelho, veja bem, não estou criticando ninguém aqui, mas às vezes o médico vai muito no foco do problema, né? Então, estou com uma dor no joelho, ele não vai ver a pressão, né? Eu estou com uma dor na coluna, ele não vai ver a pressão. Estou com um problema no olho, né? Então, é muito específico, né? Então, e tudo muito rápido, né? Às vezes é difícil, né? Paulo, eu acho que foge um pouco do foco, mas a gente vai responder que é da nossa amiga Helenísia. Vamos lá. Querida. Eu acho que ela entendeu mais que como se fosse emergência, esse tempo de Covid, né? E ela botou aqui, quanto tempo que você sugere entre um paciente e outro atendendo de janelas abertas? Não sei se Olha, o pessoal está falando aí coisa de 2 horas, né? Entre um paciente e outro. Já vi alguns protocolos falando de 3 em 3 horas. Mas tem que... Gente, o que a gente tem que se ligar também, já falando um pouquinho do Covid aí, eu fiz uma outra live outro dia aí sobre isso, a gente sempre teve problemas no passado. Sempre teve doença infecto-contagiosa, né? E agora tem gente atendendo com roupa de astronauta, né? Será que é o caso? Gente, roupa de astronauta é para quem está trabalhando na UTI, com paciente com uma carga viral muito grande. Ou então a gente vai entubar o paciente. Você vê, eu não uso roupa de astronauta, eu uso N95, uso óculos de proteção, uso face shield, capote, 2 luvas, e a gente não... roupa de astronauta é para quem está na UTI, né? E olha que eu vou entubar o paciente, hein? Então, assim, não precisa se atender com roupa de astronauta. Agora, você vai fazer uma triagem do teu paciente, né? Tem risco de você se contaminar? Tem, mas o paciente estava assintomático. O paciente que está assintomático, você vai atender normalmente. Lógico, você vai tomar um cuidado a mais, botar lá a tua bomba a vácuo com um sistema de sucção de aerossol, você vai botar face shield, óculos de proteção, um capote, não serve aquele capote, né, transparente, né, vagabundo. Você vai ter que dar uma gastada a mais aí de equipamento de proteção individual, com os EPIs. Mas... agora mesmo, uma colega anestesista está com Covid, não sabe onde se contaminou. Né? Pode ter sido no hortifruti, pode ter sido no mercado, né? Pode ter sido numa farmácia, a gente não sabe.
Agora, lógico, o paciente está mais exposto, o cirurgião dentista está mais exposto, né, devido à aerossolização ali, que é muito grande, né? Mas tomem os cuidados, redobrem os cuidados, abrem a janela e tal, mas vida para frente, pô. Toma hidroxicloroquina e ivermectina se pegar logo, nos primeiros 2 dias. Né? Paulinho, vamos lá. Samares, né? Se lembra de Samares? Prazer, Claro, Samares. demais, querida. Ela está perguntando aqui, ó, que aparelhos devemos ter no consultório? Bom, aparelho de pressão, oxímetro, ressuscitador manual, AMBU, glicosímetro para ver a glicemia capilar e oxigênio. Se tiver isso, você já tem bastante coisa. Já está fazendo bastante coisa aí. Né? Reanimador manual, que é o AMBU, um aparelhinho de pressão, um oxímetro, um glicosímetro e oxigênio. Já está bem coberto. Pergunta agora da Jus SKR. Metablominemia, como reconhecer e como intervir? Raríssimo de acontecer, né? Raríssimo de acontecer. O paciente não está fazendo uma boa ventilação, né? Ele está hipóxico, mas a oximetria está normal, né? Porque é pelo aumento da carboxihemoglobina, né? O sangue fica muito escurecido e tem que tratar com azul de metileno, né? Salvo engano, acho que é 1 miligrama por quilo, se eu não me engano, nem me lembro mais. Nossa, faz tanto tempo que eu não falo disso, mas é nessa linha aí. É muito raro acontecer. Muito raro acontecer. Né? Eu nunca vi. Paulo, tem Jackson Rocha. Comente um pouco sobre a cricotireoidostomia. Boa. Né? Bom, cricotireoidostomia também, que é a famosa traqueostomia com caneta Bic. Né? Na verdade, não é a traqueostomia, porque a traqueostomia é realizada em outro ponto. Mas num caso de obstrução grave de via aérea, acima do ligamento cricotireoide, você pode, então, tentar fazer uma cricotireoidostomia, que seria acessar o conduto laringotraqueal via ligamento ou membrana cricotireoide. Então, entre a cartilagem tireoide e a cartilagem cricoide, eu tenho o ligamento cricotireoide. Então, numa situação de emergência extrema, que eu não consigo ventilar o paciente está com edema de laringe, edema de glote, tá? Que o pessoal chama, está com edema de laringe, ou então está com um corpo estranho, eu posso acessar o conduto laringotraqueal via ligamento ou membrana cricotireoide. É um procedimento salvador, né? Mas requer treinamento. Se você não tem experiência, não tente fazer, porque você pode causar um dano irreversível no paciente, pode até matar o cara. Então, se você fizer no lugar errado. Então, você precisa ter muita segurança. Né? Se você, de repente, é cirurgião bucomaxilofacial, com certeza você vai se sentir muito mais confortável de realizar esse tipo de procedimento. Caso contrário, eu particularmente não recomendo que você faça, porque o risco de causar um dano é muito grande. Então, se atente às manobras de suporte básico de vida. É melhor você ficar no suporte básico de vida, que você tem mais chance de não ter problema. Então, vamos ver aqui mais. Eu acho... Pelo menos aqui chegaram as perguntas. Não temos mais perguntas. Paulo, você tem alguma mensagem para deixar? Eu sei que a gente sabe que a gente tem que ter dedicação, treinamento, estar preparado para reconhecer, intervir, saber que legalmente a gente tem que saber. Muitas responsabilidades. Né? Muitas e responsabilidades. ter material e saber usar para se preparar. E é uma pena, né, a gente, como dentista, não valorizar isso que é tão importante, né? A gente só valoriza quando a gente passa num sufoco, né? E é importante deixar uma outra mensagem, que assim, talvez é bem provável que você, como cirurgião dentista, se depare com uma situação de emergência fora do consultório odontológico. Com seu pai, com a sua mãe, com seu filho, num churrasco de família, com a criança que se afoga, e vão chamar você, porque você é o profissional de saúde. Né? Então, e aí você fala, mas eu não sei fazer, cara, eu só sei cuidar de dente. É muito chato isso, né?
E aí você começa a ter um problema com o seu travesseiro depois, né? Porque, puxa, você vai dormir com aquele peso na consciência. Poxa, eu poderia ter feito alguma coisa por essa pessoa e não fiz. Né? Então, assim, é tão bacana quando a gente dá os cursos e depois o aluno liga. Pô, eu peguei aqui uma emergência, uma pessoa se engasgou, eu consegui fazer a manobra que você ensinou. Ou então, o cara, pô, isso acontece com bastante frequência, né? As pessoas entram em contato comigo e falam, pô, cara, eu atendi um paciente afogado, a gente fez, aconteceu. Então, assim, é importante que você tenha treinamento para a tua vida. É mais importante para a vida do que para o consultório, né? Lógico, o consultório é importante, mas para a tua vida é importante. Né? E a gente saber que a gente está preparado, que a gente está treinado, te deixa mais seguro, né? Quando a gente está diante de um procedimento. Total. Então, faz com que você consiga parar, pensar. O que a gente vê é o seguinte, né? Eu até tenho um slide que eu botava nas minhas aulas. Se você nunca fez um curso, nunca assistiu uma palestra, nunca assistiu uma videoaula, nunca assistiu uma live de primeiros socorros do Evolua, você tem 95% de chance de fazer tudo errado. E é o que geralmente acontece. O cara desmaia, as pessoas vão querer abanar, passar álcool no punho, vai querer botar sal debaixo da língua. Porque não é, cheirar álcool é bom para náusea. Náusea é bom. Né? Mas, enfim, o camarada não sabe o que fazer, cara. Ele fica perdido, desorientado. Agora, se você já fez um curso, pô, você está estudando aquilo ali e tal... quando acontece a emergência, parece que o negócio clareia na tua cabeça. Vai lá no HD, lá que tu fez o curso, pega aquela informação e você aplica. Né? É claro que nunca vai ser igual, né? Você fazer um curso presencial e tal, mas quantas coisas a gente aprende muitas vezes assistindo uma aula no YouTube. Né? Isso aconteceu comigo aqui. Eu precisava fazer um trabalho manual aqui para instalar uma prateleira, e tinha uma bucha diferente, e eu fui lá no YouTube ver como é que fazia. Né? Claro que não ficou igual do vídeo, mas a prateleira está presa na parede até hoje, nunca tive problema. Porque eu assisti um vídeo. Então, te ajuda, né? Você ter o conhecimento, a informação é muito bom na hora da emergência. Paulinho, deixa eu te dar a última pergunta aqui. Ó. E não fazendo acrico e não conseguindo ventilar, então só compressão mesmo? Compressão, né? Então, a gente sabe que é uma obstrução, digamos que seja uma obstrução das vias aéreas por corpo estranho. Então, você já tentou manobra de Heimlich, manobra de compressão subdiafragmática. Então, você já fez as compressões subdiafragmáticas para tentar fazer com que o corpo estranho seja expelido. Então, se você tentou várias vezes e o corpo estranho não foi expelido e o paciente perdeu a consciência, ele desmaiou. Né? Então, ele estava em pé e você tentando, abraçando ele por trás, fazendo a manobra de Heimlich, a compressão na boca do estômago, você estava tentando fazer as manobras e o corpo estranho não saiu. Então, faltou oxigênio, ele desmaiou. Se ele desmaiou, você sabe que é uma situação de obstrução de via aérea, você vai iniciar, então, as manobras de ressuscitação cardiopulmonar, as compressões torácicas, sempre olhando a boca antes de insuflar. Porque quando você faz compressão torácica, aumenta a pressão intratorácica e muitas vezes o corpo estranho sobe, né, e vai para a boca. E aí você fazendo uma varredura manual, você consegue remover o corpo estranho da boca do paciente, né? Para a gente que é cirurgião dentista, é muito... A gente tem familiaridade com a cavidade oral, né? Então, um dispositivo legal que você pode ter no seu consultório é uma pinça de Magil, que é uma pinça para corpo estranho. Ela nos ajuda, né, a remover um corpo estranho que eventualmente possa ter caído na garganta. É um dispositivo, né? Então, Paulinho, temos 50 segundos, viu? Caramba! Ó, a Aninha falou aqui, live top, muito bem, parabéns. Doutora Ana Paula botou que salvou o pai dela no Natal, muito legal, né? A gente poder ver isso. Olha aí, que legal. Pessoal perguntando de curso, se a aula vai ficar gravada. Bom, Paulo, só parabéns. Segue a gente lá. Rosângela te dando parabéns, live maravilhosa, adorei. Sigam a gente lá, psp.guimarães, tá? Segue a gente. E segue a gente lá no GRE também, gre.resgate emergência.
lá no Instagram que a gente manda. Pô, Lúcia, foi top, adorei. Passou Foi tão bom. rápido o tempo. Passou rápido, né, Paulo? Temos 10 segundos. Gente, um beijo grande. Obrigado pelo público que vocês são. Devo dizer que a gente está montando conteúdo bastante estruturado para vocês em uma plataforma online. Paulo vai estar com a gente, né, Paulo? Beijo. Beleza. Tudo de bom.